Há uma aura de melancolia que percorre o paddock quando se fala da Ferrari em 2025. A escuderia mais icônica da Fórmula 1, símbolo de paixão, tradição e glória, vive mais uma de suas dolorosas crises. Uma tempestade que não se resume apenas aos maus resultados, mas que reflete uma falência de identidade, de liderança e de propósito. O time que um dia fez o mundo vibrar com Michael Schumacher, hoje parece um gigante cansado, perdido entre promessas não cumpridas e decisões que, a cada corrida, parecem empurrar Maranello ainda mais fundo no caos. Tudo começou com esperança. A pré-temporada pintava um cenário promissor. O novo SF25 havia nascido como um carro mais agressivo, mais leve, com uma filosofia aerodinâmica inspirada no sucesso da Red Bull. Frédéric Vasseur, o chefe da equipe, afirmava com convicção que dessa vez a Ferrari havia aprendido com os erros do passado. O túnel de vento mostrava ganhos consistentes, o simulador indicava equilíbrio, e os engenheiros acreditavam que o time finalmente havia encontrado o caminho certo. Mas bastaram poucas corridas para que a realidade se impusesse com brutalidade. O carro era rápido, mas apenas em condições ideais. Assim que a temperatura do asfalto mudava ou o vento cruzado aumentava, o desempenho despencava. A Ferrari continuava com o mesmo fantasma dos últimos anos, a inconsciência aerodinâmica. Era um carro imprevisível, difícil de pilotar e quase impossível de acertar. Em pistas de alta velocidade, o SF25 era decente. Mas em circuitos travados, a instabilidade traseira e o desgaste excessivo dos pneus médios transformavam as corridas em verdadeiros pesadelos. Charles Leclerc, cansado e frustrado, já não escondia o descontentamento. O monegasco, que um dia acreditou ser o rosto do renascimento da Ferrari, parecia viver um déjà vu constante. Voltas promissoras destruídas por falhas estratégicas, pit-stops lentos e decisões sem lógica que repetiam um roteiro já conhecido. Em rádios cada vez mais duros, Leclerc deixava escapar a irritação. Por que sempre tomamos a decisão errada? Questionou em uma das corridas mais recentes. Era uma frase simbólica, uma confissão involuntária de que o problema da Ferrari não estava apenas na pista, mas nas entranhas da própria equipe. Carlos Sainz, por sua vez, parecia andar à deriva. Depois de anos sendo o piloto mais pragmático da equipe, o espanhol começou a se distanciar internamente. Fontes próximas ao time indicavam que o clima entre ele e a direção havia esfriado. A confiança, antes sólida, desmoronou. E enquanto os rumores sobre sua saída ganhavam força, os engenheiros já se dividiam entre tentar resgatar a atual temporada e planejar o futuro incerto. Nos bastidores, o ambiente era tenso. O projeto técnico da Ferrari, liderado por Enrico Cardilli e Diego Tondi, começou a ser questionado. A aposta na filosofia Red Bull Inspired não trouxe os resultados esperados, e as correções feitas ao longo do ano pioraram o carro em vez de melhorá-lo. A atualização introduzida no GP da Bélgica, anunciada como a salvação, acabou se tornando o símbolo da decadência. O pacote, que prometia mais eficiência aerodinâmica e melhor tração em curvas de média, acabou desequilibrando o carro por completo. Após sua introdução, o desempenho despencou. Os pilotos não conseguiam mais encontrar aderência, e o carro, antes apenas difícil, tornou-se quase imprevisível. A imprensa italiana, como sempre, não perdoou. Crisi totale a Maranello, estampavam as manchetes da asterisco Gazeta dello Sport asterisco. Colunistas e ex-pilotos começaram a exigir mudanças drásticas. A torcida, que sempre oscilou entre o amor e a fúria, agora ecoava vaias até mesmo nas arquibancadas vermelhas de Monza. O que antes era orgulho nacional, tornava-se constrangimento público. Mas a crise da Ferrari não é apenas técnica, é institucional. A estrutura da equipe parece corroída por anos de erros acumulados e medo de ousar. As decisões são tomadas por comitês, não por líderes. Falta direção, falta voz. Desde a saída de Mattia Binotto, a Ferrari tenta reconstruir um modelo de comando que nunca se consolidou. Frédéric Vasseur, apesar da boa vontade e da franqueza, não conseguiu impor autoridade total. Ele luta contra uma cultura interna marcada por departamentos que não se comunicam, egos técnicos e uma política de culpa que paralisa qualquer tentativa de inovação. Enquanto isso, os rivais avançam. A Red Bull segue no topo, a McLaren cresce com consistência, e até mesmo a Mercedes, que parecia perdida, dá sinais de recuperação. A Ferrari, por outro lado, continua tentando entender onde tudo deu errado. E o pior, sem respostas claras. Em meio ao colapso, surgiram rumores de que o time poderia perder até parte de sua estrutura técnica para concorrentes. Engenheiros desmotivados começaram a buscar oportunidades em outras equipes, temendo que o projeto Audi ou a revitalização da Aston Martin ofereçam horizontes mais sólidos. A sangria silenciosa de talentos é um problema crônico que a Ferrari não consegue estancar. Leclerc, cada vez mais isolado, começou a repensar seu futuro. Internamente, há quem diga que o piloto já conversa com outras equipes, buscando uma saída para 2026. O projeto Ferrari, que um dia o encantou, agora parece uma prisão dourada. Ele continua pilotando com paixão, mas o brilho no olhar se apagou. Suas expressões após cada corrida falam mais do que qualquer entrevista. O desânimo é visível. E como se não bastasse, o relacionamento entre os dois pilotos também sofreu rachaduras. A constante comparação, os erros estratégicos que favoreciam um e prejudicavam o outro, e a ausência de resultados concretos criaram um clima de desconfiança.
Cada corrida se tornou uma disputa interna, sem propósito coletivo. As reuniões pós-corrida são descritas como frias, longas e improdutivas. Engenheiros discutem soluções que mudam toda semana, e ninguém parece ter uma visão clara. O carro sofre com o mesmo problema desde 2022, perda repentina de aderência nas saídas de curva e inconsistência em longas stints, mas, ano após ano, o diagnóstico muda, as soluções falham, e o ciclo se repete. O futuro da Ferrari parece suspenso em uma corda bamba. A entrada da nova era de motores em 2026 deveria ser um renascimento, mas há medo de que o time não tenha estrutura técnica nem confiança suficiente para competir com as potências que vêm se organizando há anos. A Audi chega com ambição e planejamento, a Mercedes, com renovação e foco, e a Red Bull, com estabilidade e genialidade. A Ferrari, por outro lado, continua tentando resolver o passado. Em Maranello, as luzes do departamento de aerodinâmica seguem acesas até tarde da noite. Engenheiros trabalham incansavelmente para encontrar respostas. Mas a verdade é que o problema da Ferrari não é de horas de túnel de vento, é de identidade. A equipe esqueceu quem é, tentou copiar os outros, perdeu sua essência e agora vive presa em um ciclo de autodestruição. O orgulho, que um dia fez a Ferrari inabalável, hoje é o mesmo que a impede de mudar de verdade. Reconhecer erros profundos exige humildade, e isso nunca foi o forte de Maranello. A Ferrari quer ser moderna, mas continua pensando como nos anos 2000. Quer competir com Red Bull e McLaren, mas ainda acredita que tradição basta. E na Fórmula 1 moderna, tradição sem inovação é apenas nostalgia. Há um vazio no olhar de quem veste o vermelho. Mecânicos desmotivados, engenheiros exaustos, pilotos frustrados. O brilho do asterisco cavalino rampante asterisco ainda está lá, mas apagado pela poeira do tempo e das decepções acumuladas. O som do motor ainda arrepia, mas já não inspira. A Ferrari vive, mas sobrevive sem alma. Alguns em Maranello ainda acreditam em um renascimento. Falam em reorganização, em foco total no carro de 2026, em uma nova filosofia de trabalho. Mas é difícil ter fé quando o presente é um labirinto de erros e desilusões. O que era para ser a temporada da virada se transformou em um espelho cruel, refletindo todas as falhas que o time tentou esconder por anos. No fim, a crise da Ferrari não é apenas sobre um carro lento, mas sobre um império que esqueceu o próprio caminho. Um símbolo que perdeu o sentido, uma paixão que se transformou em dor. Enquanto Leclerc caminha cabisbaixo pelos boxes e Sainz evita entrevistas, a equipe mais amada do mundo vive sua própria tragédia grega, feita de orgulho, promessas quebradas e esperança adiada. E o paddock observa em silêncio, com um misto de respeito e tristeza. Porque quando a Ferrari sofre, toda a Fórmula 1 parece menos brilhante. O vermelho, antissímbolo de glória, agora representa um lembrete amargo. Até os gigantes podem se perder quando esquecem quem são.